É uma pessoa que pode ter outro tipo de transtorno que não inclua os delírios como sintoma e inclua, por exemplo, o fato de ser uma pessoa muito sedutora. Dentro de seu quadro de transtorno, uma pessoa muito carismática que pode conquistar um público e pode fingir ter um delírio. E aí sim, por quê? Porque a maneira como se veste, a maneira como age e seu pensamento tem a finalidade de conquistar justamente esse público. Os trabalhos praticados por Sofia despertam todo tipo de dúvidas. É possível provocar um dano através da bruxaria? Podem aparecer doenças provocadas pela magia negra? Ou seriam tanto as doenças quanto a proteção contra elas produtos da convicção dos praticantes dessas artes obscuras? É ver para crer. Existe o bem e existe o mal. Há pessoas que se dedicam e que fazem o mal. Eu, pelo menos, trabalho para vencer todo o mal. O ritual de blindagem continua com o traçado de símbolos cristãos em pólvora, que depois é acendida para espantar os maus espíritos. Saia em nome de Deus as coisas impuras e negativas dessa matéria. E entre o bem, como entrou Jesus Cristo na Santa Casa de Jerusalém. A etapa final do ritual é o cruzamento propriamente dito. O paciente é estendido no chão em forma de cruz e velado, enquanto Sofia realiza suas rezas a José Nicanor Ochoa. Irmão José Nicanor de las Mercedes Ochoa, eu te invoco nessa hora santa para que interceda entre os espíritos. Existe vida após a morte? É possível que o espírito de um morto atue através do corpo de uma pessoa viva? Ou tudo isso seria produto de uma disfunção de personalidade ou de uma patologia psiquiátrica? Sofia se submeterá a vários exames psicológicos para comprová-lo. Manancial Sagrado. No lado oeste da Cordilheira Leste colombiana existe um manancial que atrai grande quantidade de fiéis pelo poder de cura de sua água. Lá, o irmão Agapito divide esse líquido milagroso que, segundo ele, tem o poder de curar todos os tipos de doenças. As pessoas vêm, pegam e tomam a água. Ah, essa água cura, essa água me curou, essa água me curou. Então tomam um copo, se molham e elas acabam se curando. Se curam de tudo. Ao longo da história, são numerosas as aparições de mananciais sagrados, fontes naturais com características aparentemente mágicas ou milagrosas. Alguns são visitados por milhões de fiéis por ano e registram grande quantidade de curas, certificadas pelos médicos, como o de Lourdes, na França. Agapito vive com sua mulher no distrito de Cundinamarca. Ele diz ter recebido seus poderes curadores de um tal irmão Gregório, que afirmava ser uma reencarnação de Jesus Cristo. O que eu faço é trabalhar com a comunidade, exercitar a cura, curar muitas doenças das pessoas através da água. Já que para muitas pessoas a medicina não consegue dar uma resposta, a promessa de uma cura milagrosa gera sempre grande interesse para idosos e doentes a quem a ciência não pôde oferecer uma solução. Eu vim através de uma amiga que me convidou ao Alto da Cruz. A fé é o que mais temos em nós, a fé. Nós temos fé em Agapito. E vamos lá ao manancial para trazer a água e tomar como ele nos indica. Já estava cansado de tomar comprimidos indicados pelos médicos e pude descansar disso. Os seguidores do irmão Agapito geralmente chegam ao manancial em estado de desespero, depois de terem passado por uma infinidade de tratamentos médicos. O fiel não reflete sobre o que ele está fazendo, a quem realmente ele está se entregando. Essa água é uma beleza. Eu tinha muitas dores e agora eu não sinto nada. Me sinto aliviada. A água é muito limpa, eu a trato com muito respeito em casa. De manhã passo nos olhos, tomo um pouco, com muito respeito. Sem desperdiçá-la, nem deixar que caia nada. Todas as sextas-feiras, Agapito reúne seus seguidores diante do manancial para passar sua mensagem. Este lugar é um lugar sagrado.
Há irmãos que se curaram aqui de diabetes, de úlceras, de câncer, de muitas epidemias. Em geral, os curandeiros se eximem das responsabilidades que possam surgir, dizendo a seus pacientes que não larguem seus tratamentos médicos. Mas esse não é o caso do irmão Agapito. Com relação a isso, ele é intransigente. Agapito exige que seus seguidores abandonem todo o contato com a medicina tradicional. A toda pessoa que vem pedir tratamento, eu peço que não tome medicamentos. Porque se tomar, não há cura. Se eu largo o tratamento tradicional, eu posso ficar muito mal. Agora, esses curandeiros, esses fazedores de milagres, quando são investigados, sempre resultam em fraude. Não existe uma única prova contundente que isso seja real. Alguns dirigentes religiosos efetivamente manipulam a boa-fé dos seus fiéis. Deus vai fazer o milagre sempre e quando você fizer tal coisa. Efetivamente, os fiéis do irmão Agapito abandonam todos os remédios e tratamentos para tomarem exclusivamente a água do manancial sagrado. A ciência médica vai acabar, mas temos esse presente lindo que é esse líquido que vemos aqui. Venham aqui e terão a cura. Eu sofria de diabetes, hipertensão, coração e todos os dias eu tomava 6 ou 8 comprimidos, sabe? E acontece que com o poder de Cristo eu vim aqui e logo de início o Dom Agapito pediu para eu não tomar remédios. Eu não voltei a tomar mais nenhum comprimido e bendito seja Deus. Chega um paciente e eu digo, por favor, nada de comprimidos, nada de remédios, nada, só com a água. Me parece inadequado que um paciente abandone um tratamento alopático. Isso é trocar um medicamento certo por um tratamento alternativo para a cura de uma doença. É diferente de um paciente com uma gripe simples que toma alguma coisa que uma pessoa que não seja médica mande ele tomar, porque não acontece nada. A possibilidade que se complique é muito pequena. Mas um paciente que tem uma doença devastadora, uma doença de alto custo, como chamamos aqui, como câncer, AIDS, hepatite, algum processo infeccioso, uma doença neurológica, uma doença cardiovascular, é fundamental que nunca deixe de seguir o tratamento prescrito pelo seu médico. O geólogo Edgar Erazo vai examinar o manancial de Agapito para comprovar qualquer característica especial que possa ser transmitida à água a partir dos minerais que se encontram em seu percurso pela montanha. No seu ciclo geológico, a água precipita na parte alta. Falamos do páramo de Sumapaz. Ela se infiltra no solo e essa formação geológica permitida pela permeabilidade gera esse tipo de afloramentos nessa vertente da cordilheira. A água, por natureza, é limpa. Vamos pegar uma amostra para ver. Ela mantém a mesma cor do papel universal, o que significa que ela tem um pH neutro. Ela é inodora e ela é incolor. Mas eu não vou provar, eu quero olhar para ver o conteúdo mineralógico ou se tem algum conteúdo orgânico que possa afetar a saúde. Eu não vou tomar. Vou fazer as amostras de laboratório para esclarecer quais são os conteúdos patógenos que possam afetar a saúde humana. É possível se curar de graves doenças bebendo exclusivamente água? Submeteremos a água do manancial a diferentes testes científicos para determinar sua composição. Haverá algo de especial nela que dá poderes de cura? O intitulado irmão Agapito terá razão? Decifrando milagres. Daí a importância do estudo para aqueles que apresentam essa mediunidade mais ostensiva? Às vezes, quando nós falamos do estudo, muita gente diz assim, mas minha avó era médium e nunca estudou. Sim. Fulano era médium e nunca estudou. Quando nós temos essa faculdade e não conhecemos a teoria que a embasa, somos passíveis de cometer muitos erros ou de sermos joguetes de muitas entidades malévolas, brincalhonas,
zombeteiras. Daí nós encontramos no cotidiano do mundo, todo dia, pessoas que conversam com Jesus, com Maria de Nazaré, com Deus. Claro que isso não existe ao nível em que a gente está. O Criador do universo não vem conversar com uma pessoa. Jesus Cristo é um espírito cósmico que não viria conversar com uma pessoa, mas é a interpretação dela dada à ignorância quanto à teoria que envolve a mediunidade. Tem muita gente conversando diariamente com Nossa Senhora como se fosse sua colega do corte e costura, sua colega do bar ou da ginástica. Então, não tem noção da grandeza vibratória desses espíritos. Quando nós paramos de estudar ou não estudamos a respeito da mediunidade, ficamos vulneráveis a esses enganos e juramos que é verdade aquilo que estamos vivenciando. Quando passamos a estudar, a saber o que é a mediunidade, aprendemos que os espíritos se comunicam conosco por sintonia. Na medida em que eu me torno uma pessoa de bem, uma pessoa melhor, uma pessoa maior, eu também vou me sintonizando com espíritos de bem, com espíritos maiores, com espíritos melhores. Enquanto eu sou uma pessoa viciosa, atormentada, cheia de conflitos, muito dificilmente eu terei uma vibração compatível com a vibração de espíritos luminosos. Isso não quer dizer que eles não vão me assistir, me ajudar, mas será muito complicado que eles me utilizem para se comunicar com o exterior. De maneira que o estudo dá disciplina ao médium. Quando o médium não conhece as bases da sua faculdade, aí recebe espírito em qualquer lugar, na feira livre, no ônibus, vai visitar um amigo, recebe lá e faz horrores com isto. E fica joguete dos oportunistas, que também falam muita tolice por esse motivo. Quando nós estudamos a mediunidade, vemos que ela é uma faculdade divina, é uma faculdade importantíssima, que nos permite saber que ninguém morre. É por causa da mediunidade que nós varamos essa janela do além para ver aqueles que já nos antecederam, que estão vivos, estão de pé. E ao mesmo tempo, conhecendo a realidade deles, perceber qual será o nosso futuro. Do mundo dos espíritos viemos para a Terra e da Terra voltaremos para o mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. Então a mediunidade, que nos faculta, que nos permite esse entendimento, também pode nos ajudar a ajudar. Por isso existem os médiuns receitistas, os médiuns curadores, os médiuns aconselhadores, sempre trabalhando no sentido de diminuir as dores, as agruras, as dificuldades da vida terrestre. Mas, como nós recebemos essa faculdade como uma doação, não é uma conquista nossa, nós não ganhamos a faculdade mediúnica mediante estudo acadêmico. Eu não fiz nenhum esforço para gasto de fosfato, para ser médium, para ter a faculdade mediúnica. Os bons espíritos nos recomendam que a gente a realize gratuitamente. Como nos lembrou Jesus, dai de graça o que de graça recebeis. Daí cabe aos médiuns do bem, àqueles que desejam ser instrumentos da luz, da felicidade, do equilíbrio, não cobrar por seu exercício mediúnico. Se a pessoa precisar ganhar a vida, trabalhe profissionalmente e dedique à faculdade mediúnica o tempo que lhe sobre, o tempo que lhe resta, para poder não transformar a faculdade numa profissão. É importantíssimo isto, porque na medida em que nós enveredamos pelo caminho do lucro com a mediunidade, nós perdemos a assistência dos bons espíritos e ficamos sob a ação, sob a intercorrência de almas perturbadoras, estúrdias, que nos vão causar muitos problemas. O manancial sagrado colombiano atrai grande quantidade de fiéis em busca de cura. O irmão Agapito os convence a abandonar seus tratamentos médicos convencionais, ignorando as consequências que isso pode gerar. Não tenho medo de dizer às pessoas que deixem a medicina porque ela não vai curá-las, não vai curá-las. Carmenza Patrícia Bernal Perdomo chegou ao manancial sagrado acompanhando um parente doente e lá encontrou alívio para um problema médico que a afetava. Eu tinha glaucoma. O oftalmologista me fez passar por vários aparelhos e eu disse, eu já fui ao optometrista, ele me receitou óculos e não me sinto bem.
O glaucoma é uma doença dos olhos que se caracteriza pela perda progressiva das fibras nervosas da retina e mudanças no aspecto do nervo óptico. Para tratá-la, são utilizados remédios em forma de colírio que reduzem a pressão ocular.